Bem-vindos a mais um Café Filosófico, um programa que trata sobre vários assuntos da vida cotidiana e do mundo das ideias sob a perspectiva da filosofia e de várias áreas do conhecimento. Hoje a gente vai conversar sobre direitos dos animais com Mari Pereira, que é doutoranda da UFRN, na área de filosofia, especializada em ética. E obrigado pela sua presença aqui com a gente, Mari. Então, como é que a gente começa isso, né? A gente tem uma discussão, hoje em dia, acontecendo cada vez mais efervescente sobre exploração do trabalho dos animais, sobre experiências com os animais. Inclusive, recentemente foi aprovado o sacrifício de animais em rituais religiosos. Como é que a ética filosófica entende isso e que tipo de olhar pode ser lançado sobre esse assunto? Boa tarde. Primeiramente, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de poder estar aqui para falar um pouquinho sobre essa questão dos animais, um assunto que me interessa já de longa data. Já fiz alguns trabalhos com relação a isso e, enfim, aí a questão polêmica com relação aos animais está todo dia aí, está todo dia se apresentando. Essa última questão que você colocou foi o parecer do Supremo Tribunal Federal com relação ao uso de animais para os rituais religiosos. Sim, uma questão bastante polêmica, uma questão que gerou muitas controvérsias. Ora, dizendo como pode ser sacrificado um animal, sendo que, para quê? Por um ritual religioso, por uma crença, o animal não tem nada a ver com isso, enfim. De outro lado, tem tantos animais sendo sacrificados todo dia, a indústria da carne sacrifica todos os dias milhões e milhões de animais, então não entendo o porquê dessa polêmica com relação aos animais que são usados para rituais religiosos. Existem esses dois questionamentos. Bom, o meu ponto de vista, o que eu estou levando em consideração, até mesmo no estudo que eu venho desenvolvendo, é que a situação dos animais e a consideração que a gente tem para com eles, eu associo muito a uma questão de proximidade, de estima, vamos dizer assim. Porque, veja bem, a situação dos animais de estimação, nós temos uma consideração, um respeito por eles, que não temos por todos os animais, né? E isso se deu ao longo dos anos, e eu costumo dizer e acreditar que concomitante com a evolução do ser humano, os cachorros, os cães, principalmente, os animais de estimação, estavam ali com eles. E isso fez com que eles se aproximassem cada vez mais. Século XX, XXI, aliás, século XIX e XX, foi uma grande transformação na sociedade como um todo, na sociedade ocidental. Os animais passaram a conviver muito mais próximos do ser humano, do homem, fazendo com que o homem conseguisse enxergar o animal com outros olhos. E interessante que nesse mesmo momento que acontece essa aproximação do homem com o cão, vamos dizer, para ser mais específico, acontece também uma transformação na sociedade com relação ao olhar que ela dá para a natureza como um todo. Então, um olhar mais cuidadoso, um olhar mais respeitoso, a tentativa de que esse olhar seja realmente visto e considerado. Tudo isso eu associo à nossa aproximação para com o animal, a nossa aproximação, o nosso cuidado de, eu estou entendendo o que ele está querendo, sabe? Começa a surgir uma empatia, né? Exato, uma empatia, exatamente, que é diferente do que a gente tem, por exemplo, pelos animais de abate, né? Pelo menos hoje a gente não tem essa empatia, porque a gente tem uma distância, a gente já foi criado também sabendo que o animal é para abate, para comer. Poucas vezes a gente se questiona que tem no prato um animal, a gente tem um pedaço de carne, né? O que devia ser questionado, para a pessoa ter um pouco mais de respeito pela comida que ela tem, né? Exatamente, mas eu acho que isso é eu acredito numa, podemos dizer, uma evolução do pensamento humano. Eu acho que a gente ainda pode chegar a isso, mas antes disso a gente tem que conhecer.
Tem que conhecer muitas... no caso dos animais, a gente tem que conhecer mais os animais, a gente tem que se aproximar mais dos animais. No caso da natureza também, da mesma forma. Eu acredito que quanto mais a gente conhecer, quanto mais a gente se aproximar, mais a gente vai respeitar, mais a gente vai admitir dignidade aos animais, de uma forma geral e a natureza como um todo também. Então, a gente está aqui conversando para você que pegou o bonde andando, chegou agora, a gente está conversando com o Mário Pereira sobre direito dos animais, certo? E no material que você mostrou para a gente, tinha umas reflexões sobre a filosofia de Kant e como é que ele percebe essa relação da bondade, né, do ato do indivíduo em relação ao outro. Você pode falar um pouco mais sobre isso para a gente? Sim, sim. Eu desenvolvi um trabalho na minha dissertação que foi... Eu usei também algumas coisas, alguma ideia de Kant, vamos dizer assim, mesmo que pareça um pouco esquisito eu falar isso, porque o questionamento é sempre assim, por que você está falando em Kant, um autor reconhecidamente antropocêntrico, e você quer usá-lo para falar sobre consideração moral com relação aos animais? Para mim não há problema nenhum, até porque a teoria do Kant é uma teoria muito rica, é uma teoria muito perfeita, muito fechada, para que a gente deixe ela de lado, simplesmente porque ela não tratava de um assunto que hoje nós temos mais conhecimento, né? Que são a questão dos animais. Então, eu acho que é totalmente possível a gente usar, sim, a teoria de Kant sobre a moral, que é essa a intenção que eu tenho, né, no trabalho que eu venho desenvolvendo, para falar, sim, sobre os animais, para, sim, achar um fundamento moral para aquilo que já acontece, para aquele respeito que nós já temos pelos animais. Existem leis que protegem os animais, só que o que me parece é que não existe uma consideração moral para isso. E eu procuro... ao estudar sobre essa questão dos animais, eu procuro fundamentar moralmente essas questões. E acredito que Kant, sim, pode ser um autor que abarque também essa realidade que você coloca hoje em dia. Né? Como Kant mesmo dizia, a ética depende do conhecimento também. Então, quanto mais você vai conhecendo, mais você vai podendo respeitar aquilo que você antes não conhecia, né? Que você antes não tinha domínio e talvez passasse despercebido. Então, eu acho totalmente possível, sim, desenvolver uma teoria que dê conta de abarcar também os animais na nossa teoria moral. E você fala existe isso de você ter um indivíduo racional, né? Para você poder ter no procedimento do Kant, você tem que ter um indivíduo racional como agente e o indivíduo racional como objeto, como paciente, né? E aí, como é que isso pode extrapolar esses padrões, né? Então, essa parte aí da teoria é uma parte bastante interessante, que é a parte que eu pretendo explorar, né, mais, e eu acho que pode ser a chave da questão, né? Sim, o Kant coloca o ser racional como o centro, né, de todas as decisões, enfim, como o centro. Em relação ao ser humano, o ser humano racional, né? Então, o ser humano racional é aquele que como ele define como digno, como o sujeito de respeito. Então, a intenção de usar a teoria kantiana para falar também com relação aos animais pode partir desse pressuposto que, sim, o Kant coloca o ser humano racional como centro, como responsável. Ok, perfeito, eu acho que não tem como ser diferente, partindo da ideia de que a gente vê as coisas a partir da nossa concepção de ser humano, né? Mas o fato de você atribuir dignidade ou respeito apenas a outro ser humano racional, eu não acho que seja o ideal. Porque se pensarmos assim, se levarmos ao pé como está essa questão,
nós deixaríamos dentro da própria teoria de Kant seres humanos que não são ditos totalmente racionais, né? Que seriam crianças, né? Pode ser recém-nascidos, crianças pequenas que ainda não desenvolveram uma racionalidade, né, tal. Pessoas com algum tipo de deficiência, pessoas que tiveram algum problema e ficaram inválidas mentalmente, enfim. Então, o que eu pretendo é, a partir desses casos marginais que se apresentam dentro da própria teoria de Kant como um problema, né, usar uma ponte com relação aos animais também, entendeu? Porque o quê? O que acontece? Seria pela racionalidade que nós respeitamos o outro? Me parece que não é bem por aí. Porque se fosse somente pela racionalidade, como a gente respeita essas pessoas, né? Como a gente respeita essas pessoas que têm algum tipo de deficiência que não deem conta de agir totalmente racional, né? Então, eu penso que essa seria uma possibilidade, ver a aplicação da ética da moral kantiana no que se refere ao agente da ação e ao paciente da ação. Isso quer dizer que o agente, obviamente, deve ser um sujeito racional. Mas e o paciente? É necessário que ele seja um sujeito racional para ser digno de respeito e consideração moral? Eu acredito que não. Eu acho que esse é um caminho que se abre bastante significativo para a gente poder explorar essa teoria. Existem vários estudos sobre isso. Tem uma autora bastante conhecida, ela é uma professora de filosofia de Harvard, chama Christine Korsgaard, e o ponto dela é exatamente esse. E lá fora, tipo fora do Brasil, existem bastante estudos sobre isso, e bem sérios, levando em consideração exatamente esse ponto. Essa fragilidade dentro da teoria kantiana e uma possível introdução de outros elementos. E aí, que outro critério a gente podia usar para a concessão de dignidade? Ou seja, todas as coisas são dignas, a gente vive na natureza e tudo na natureza é digno. Como é que a gente pode proceder para requalificar as nossas concessões de dignidade? Pois é. Então, na verdade, o que você falou é uma coisa bastante interessante. Eu acho que tudo é digno, em certo sentido, porque você deve respeitar as coisas como elas são, na sua integridade, né? Então, até mesmo você pensa assim, vamos pensar numa coisa material, assim. É legal você chutar uma placa de rua, uma coisa assim? Não, não é legal, entendeu? Não vou dizer que existe uma dignidade tal qual é dignidade que a gente está falando, que são seres vivos. Mas é uma coisa que, por exemplo, para mim, enquanto agente, tratar as coisas com dignidade é uma coisa que me dignifica, né? Exatamente, você falou tudo, é exatamente isso. E você, enquanto agente, você é responsável por tratar bem as coisas, por fazer o bem. Você é o responsável, né? Enquanto o paciente, principalmente se falando de um ser vivo, ele não tem essa responsabilidade, né? Ele não é obrigado a ter essa responsabilidade, porque como você acabou de repetir, como nós havíamos falado antes, se ele tivesse que ter esse tipo de responsabilidade, nós já vimos que tem vários seres que não têm, não é possível, né? Enquanto que alguns têm, né? Por exemplo, hoje em dia, com a tecnologia que a gente consegue ver uma onça no vídeo no YouTube que, abatendo um babuíno, vê que ela estava grávida, abandona o corpo da mãe para salvar o filhote das hienas, né? Exatamente. Então é uma coisa que esses animais que a gente julga que não têm racionalidade suficiente para merecer dignidade, na verdade demonstram uma dignidade imensa, né? Sim. E essa questão kantiana, não que a racionalidade não seja o ideal e não seja o importante. Sim, em primeiro lugar, a racionalidade sim, né? Até porque para acontecerem boas ações é necessário que a pessoa raciocine, que a pessoa pense, né, sobre aquilo que ela está fazendo. Mas eu digo que, junto a isso, ou não isso como definitivo, existe essa questão da estima que eu proponho. Isso são palavras minhas, né? Essa questão da estima, essa questão de
por que você respeita o outro não sendo exatamente como você, ou não sendo o sujeito racional, entende? Você respeita porque algo mais tem por trás disso daí, né? E o que é esse algo mais? Possivelmente é aquilo que tu desenvolveu pelo conhecimento que tu foi tendo daquela pessoa, daquele animal, entende? Daquele ente da natureza, vamos dizer, um rio que você respeita, né? Enfim, então eu acho que passa por isso aí. Eu acho que essa questão, se ficar presa à racionalidade, tem muito a perder na teoria kantiana, no sentido de que parece deixar uma lacuna, né? E a gente não colocaria aí outros seres que hoje em dia a gente sabe muito bem que tratamos sim como sujeitos dignos, né? Existem, como a gente falou, existem leis para isso, mas que não são cumpridas como deveriam, né? Porque se você for pensar, o ser humano, na maioria das vezes se respeita e tal, porque já existe esse princípio de dignidade. E olhe lá, né? Exatamente, e olhe lá. Mas mesmo assim, se você for pensar, por mais que você pense assim, a pessoa doente e tal, a pessoa com uma deficiência, vamos dizer, o outro ser humano, em geral, respeita, né? Porque já reconhece nele um outro, né? Mas isso não acontece com os animais, né? Nós não reconhecemos ele como um outro, obviamente, não reconhecemos, mas também não respeitamos ele, não achamos que devemos respeitar. Então, por que a gente poderia pensar, sim, devo respeitar? Porque mesmo ele não sendo um sujeito racional como eu, e não sendo o ator da ação, ele é o paciente, ele está dentro da ação, né? E, conhecidamente, a gente sabe que os animais desenvolvem cognições tanto quanto a gente, igual, melhor, enfim, então... Não tem por que fazer essa distinção, essa barreira. E há quem argumente, por exemplo, há quem possa argumentar que mas o hospício é um lugar extremamente indigno, né? As pessoas são tratadas... Agora, uma granja ou um abatedouro é infinitamente pior do que... Não querendo, na verdade, comparar, mas... São dois casos, né, bastante indignos. Duas coisas que a gente precisava resolver, né? Exatamente. Mas, para isso, eu sou daquele pensamento de que vamos conhecendo as coisas, até mesmo isso que você acabou de falar sobre os frigoríficos. Se você perceber, muitas pessoas não querem saber de onde vem a carne que elas estão comendo, né? As pessoas não querem, porque elas têm medo, elas sabem que quando elas conhecerem, quando elas verem no animal o sofrimento e tal, elas podem ficar... E se você não tem coragem de lembrar do animal que você está comendo, é melhor você não comê-lo. Pois né? Se você se te incomoda pensar num porco enquanto está comendo aquela carne, é melhor que você não coma isso. E agora eu queria lembrar de uma coisa que, por exemplo... A gente falou sobre os rituais, né? Que foi aprovado aí, que existe uma polêmica em torno disso. Os animais não podem ser sacrificados. No entanto, a cada 1 ano e meio, são sacrificados mais animais pela indústria da comida do que seres humanos existiram nos últimos 200 mil anos, né? Então, isso é um número extremamente absurdo, né? E infinitamente inferior ao número de animais que são sacrificados, que são usados em rituais religiosos, né? Exato. Sim, e é interessante esse debate sobre essa questão dos animais sacrificados em rituais religiosos, porque assim, os animais sacrificados em rituais religiosos são um número muito menor, como tu falou, mas suscita indignação mesmo assim, né? Existe também uma coisa nessa questão que é a palavra sacrifício, né? É uma palavra que remete à tortura, né? A torturar os animais. Não é assim, não nesse sentido de tortura. Pelo que eu já me informei e tal, esses rituais, eles têm um cuidado com relação àqueles animais que eles destinam para esse ritual. Aquele animal é um animal que deve estar extremamente saudável, aquele animal ele é limpo, ele toma banho, Inclusive, eu já ouvi entrevistas de pessoas que frequentam Umbanda, Candomblé, aliás, porque a Umbanda não usa animais, né? O Candomblé. Frequentam e
elas me contaram o seguinte, ó, que esse animal que você destina para o sacrifício, dependendo de alguns casos, ele vai ficar solto no terreiro e ele vai decidir se ele vai entrar ou não. E se ele entrar, ele vai ser sacrificado. Mas aí, na concepção deles, na crença deles, né, obviamente, o animal escolheu, né, o animal aceitou, então tudo bem. E existe o caso também daqueles animais que não aceitam de jeito nenhum. Então, esses animais também não vão ser ofertados para os orixás, né? Então, se formos pensar na qualidade de vida, né, exato, do animal. na qualidade de vida do animal que vai para ser usado nesses rituais religiosos e na qualidade de vida daqueles animais das grandes indústrias, por exemplo. Que a gente vai eventualmente comer. Que a gente vai eventualmente. São situações diferentes, então se pensar assim... Aí eu acho que é interessante quando você pensa na situação de bem-estarismo também, entendeu? Porque é interessante, sim, você pensar que os animais devem ser bem tratados antes de morrer. E mesmo que seja para comer. Porque nós não temos condições de dizer de uma hora para outra, vamos libertar todos os animais e ninguém mais vai comer animais e pronto, entendeu? Não existe essa possibilidade. Eu acredito que talvez com os anos, com a evolução, a gente deixe de comer carne, sei lá, mas o que precisa acontecer sim, de fato, e eu concordo, é uma regulamentação sim, séria, um cuidado sério com o bem-estarismo animal, sim. Eu sempre ouço críticas a respeito disso, como, tipo, isso é impossível, como bem-estar animal, se o animal vai morrer. Sim, tá, tudo bem, mas... todos nós vamos morrer, todos nós vamos morrer também um dia. Então, eu acho que levando para esse lado não se ganha nada, entende? Eu acho que a gente tem que levar a coisa mais assim, vamos pensar no bem-estar que ele está tendo, como ele está sendo tratado, e isso é importante sim. Né? E a partir daí a pessoa ela vai despertar nela ou não, isso também não é uma coisa que a gente possa, né, definir, o respeito pela vida animal, né? Eu penso que seria mais ou menos por aí. Inclusive esses casos, os testes em animais também, né? Na verdade que muitas coisas são testadas, né? Remédios e produtos de beleza e tal, com um prejuízo para a existência do animal imenso, né? Exato. Porque muitos deles sofrem com as experiências ali. Exato. Né? De uma forma muito... Inclusive, tem hoje movimentos que se recusam, pessoas que se recusam a usar esses produtos testados em animais. E aí, o caso desses animais que são testados em laboratórios, eu não sei te garantir, te dar certeza sobre se todos são bem tratados. Eu acredito que não, eu acredito que é diferente o tratamento do que a gente estava falando sobre relação dos rituais. Teve aquela invasão que foi em São Paulo, numa empresa de farmácia, laboratório de farmácia, que testava beagles, testava nos beagles, né, há anos atrás, e os ativistas invadiram e libertaram vários animais e tal. E pelo que a gente via, eles eram tratados dentro de gaiola e tal, alguns não viam a luz do dia e tal. Então, essas situações, entendeu? Se a gente for de um radicalismo, temos que parar com tudo para uma coisa... Não, se não for isso, não vai dar nada. Eu acho que a gente não ganha nada. Eu acho que a gente tem que ter um discurso, sim, ainda bem-estarista, pensando, tipo, como esse animal está vivendo a vida dele, né? Para, com o passar dos anos, a gente conhecendo e respeitando. Independente se o animal seja útil, né? Ou seja fofo e tal. Não vou respeitar o animal que é fofo, né? Ou o animal que tem uma serventia para mim e todos os outros eu vou... Exatamente. Tem que ser uma coisa que não depende desses critérios. Exatamente. Né? Eu acho que tem que ser uma ética realmente universalista também, né? Nesse sentido. Que consiga abarcar todas, que consiga dar conta de todos de uma forma geral, não fazendo concessões, né? E todos, quando eu falo, inclusive os animais. Então, nosso tempo acabou, né? Muito obrigado pela sua presença aqui no Café Filosófico. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu acho que essa discussão deve ser realmente tratada, deve ser ampliada, né? Para o bem de todos nós. Foi ótimo, foi ótimo. Então, a gente conversou com Mari Pereira sobre direitos dos animais, certo? Esse é o Café Filosófico, um projeto de extensão do Grupo de Estudos em Metafísica e Tradição da UFRN, em parceria com a TV Universitária e com a Rádio Universitária. Você pode seguir a gente nas redes sociais
No Facebook a gente está como Café Filosófico UFRN. E no YouTube, onde você pode ver vários programas anteriores, a gente está como Café Filosófico TVU, ok? É isso, até lá!